A NBR 13.528, que trata da determinação, a aderência, a tração de argamassas, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte traz os requisitos gerais da norma, definições, né? A parte 2 se refere à aderência ao substrato. E na parte 3, a aderência específica à parte superficial. Então nós vamos ver as 3 partes, né, separadamente, para que você entenda perfeitamente a execução deste ensaio. Então, primeira parte, que trata de requisitos gerais. Então, inicialmente, a norma explica aqui a definição, né, o objetivo, explica o porquê das partes, então, para não ficar uma norma muito extensa e não confundir as pessoas que eles dividem, e essa primeira parte vai trazer definições, conceitos e também explicar os equipamentos. Então, vamos aqui, ó, termos e definições. O primeiro, aderência, propriedade do revestimento de resistir a tensões atuantes na superfície ou na interface com o substrato. Nota, a aderência não é uma propriedade da argamassa e depende da interação entre as camadas constituintes do sistema de revestimento que se pretende avaliar. Base, preparo da base, revestimento e acabamento, né? Ou seja, depende lá do seu substrato, esse preparo da base, né? Se foi feito chapisco ou não. Então, são fatores que vão determinar, então não é exclusivo ali da argamassa. Aí outra definição, resistência de aderência à tração. E aí isso vai aparecer com a sigla RA, resistência à aderência. É a tensão máxima suportada por uma área limitada de revestimento, que é o corpo de prova, que vai ser a área da pastilha ali, eu já vou mostrar para vocês, na interface de avaliação, quando submetida a um esforço ortogonal de tração, ou seja, quando você vai puxar isso, né, a tração. Corpo de prova, parte do revestimento de argamassa de seção circular, delimitada ou não por corte. Substrato é a base, a superfície sobre a qual está aplicado o revestimento de argamassa. Por exemplo, uma parede de alvenaria, um componente de alvenaria, né, um bloco, tijolo, ou uma superfície de concreto, que fosse lá um pilar, né, que foi rebocado também. Então, só não vale o que não pode ser substrato, que ele deixa claro aqui já no escopo, né, ó, não metálicos. Então, isso, se você, sei lá, por algum motivo rebocou uma parte, uma estrutura metálica, então não se aplica. Se aplica a substratos inorgânicos não metálicos, ou seja, concreto, bloco de concreto, cerâmico, né? Esses substratos. Aparelhagem, ferramentas e materiais. O primeiro é o equipamento de tração, né? É um dinamômetro de tração que permite a aplicação contínua de carga, seja de fácil manuseio, baixo peso, dotado de dispositivo para leitura de carga e que apresente um erro máximo de 2%. O equipamento deve assegurar a aplicação da carga centrada e ortogonal ao plano de revestimento. Então, gente, aqui o exemplo do equipamento. Essa aqui é a pastilha que você vai ter colado já antes lá na superfície onde você quer avaliar, né, a aderência, a tração do seu reboco, aí, do seu revestimento. E os dispositivos para você fazer ali, para você prender, a pastilha ao equipamento, né? Agora é importante ressaltar que o equipamento você tem que prender, você tem que colocar ele de modo que ele em si, só pelo equipamento estar instalado, ele não vá já aplicar então uma carga, que não vai influenciar, ele está ali, mas é a carga que você vai aplicar depois com ele e vai ser medido. Então o peso próprio do equipamento ele tem que ser instalado de modo que ele não interfira, né? Assim como a prensa, quando você coloca um corpo de prova numa prensa, né? Só começa a aplicar quando você a contar ali a tensão, a força, quando você aciona a prensa. Mas só dele estar posicionado na prensa não está aplicando, não está fazendo nada com o corpo de prova. É isso que a norma está explicando aqui para esse ensaio de aderência. O que, como você está na superfície, né, vertical e o equipamento vai ser colocado aqui, ele está numa base, mas na verdade na parede, né, você vai colocar, então você tem que segurar ele, você tem que posicionar ele de modo que não vá danificar, não vá o equipamento em si já tá colocando uma carga, e aí porque isso é errado.
Aí a gente tem a pastilha. O que é essa pastilha que é o que você cola lá no local onde você vai avaliar, né? Então a pastilha é uma peça metálica circular, não deformável, sob a carga do ensaio de seção circular, aí tamanho é padrão, né, de 50 milímetros, com variação de apenas 1 milímetro, com um dispositivo no centro para acoplamento ao equipamento de tração, né? Aí tem o dispositivo de corte, a serra-copo. Ali. Então você fura, você faz o furo exatamente desse tamanho, né? O furo não, a marcação. E você vai furando. Enquanto você está furando ali com a serra-copo, né? E enquanto está saindo, você observa, né, a cor do pó. Então está saindo pó ali cinza, porque está furando a argamassa. A hora que começou a sair o primeiro pozinho vermelho, avermelhado, que é o do substrato, né? Se for cerâmico, aí você para, que é só para fazer essa marcação aí. Então, o serra-copo, né, consiste em um copo cilíndrico de altura superior à espessura do sistema de revestimento ensaiado, com borda diamantada, provida de um dispositivo que assegure a estabilidade do copo durante o corte, de modo a evitar vibrações prejudiciais à integridade do corpo de prova, né? Então, essa broca aí, que na ponta tem essa base circular para fazer a demarcação. É muito comum em marcenaria, o pessoal utiliza, né? É algo simples aí, só que aí, aqui ele não fala, mas para você usar a serra-copo você vai precisar também de uma furadeira. Aí o paquímetro. O paquímetro deve possuir uma escala em milímetros com resolução de no mínimo 0,1 milímetros. E é empregado para determinar a espessura do revestimento e o diâmetro do corpo de prova, né? No final, para você poder medir, então precisa, se a gente está falando aí uma espessura média, que vai ser que é geralmente o reboco, né, revestimento de 2,5 cm, 2 centímetros. Então você precisa então desse equipamento, que é o paquímetro, né, com essa resolução para você ter qualidade e ter precisão na sua aferição. Aí a cola deve ser a base de resina epóxi, poliéster ou similar. Destina-se a colagem da pastilha na superfície do corpo de prova. A cola deve apresentar propriedades mecânicas compatíveis com o sistema de ensaio e atender a condições de umidade e revestimento. Recomenda-se o uso de um adesivo de alta viscosidade para evitar problemas de escorrimento. Então, assim, gente, depois de testar vários tipos de cola, desde Super Bond, a gente testou de tudo. O que tem de melhor, que é a recomendação, né, baseado na prática nossa, é o adesivo plástico. Esse adesivo plástico é comum, né, a cola plástica, ela é utilizada, no geral, para corrigir imperfeições de funilaria de veículo, quando ele é amassado para poder corrigir. Em superfícies metálicas, também é muito utilizado em marmoraria, para fazer colar cuba, para colar, né, peças de mármore. Então, é esse o que a gente recomenda, né? Ele vem o produto, ele vem o catalisador, né, que é para dar o efeito. Então, essa aqui, a massa plástica, é o que eu recomendo, que vai funcionar tranquilo aí, você vai conseguir fazer o ensaio com qualidade. E por fim tem aqui, ó, o material para sustentação das pastilhas. Devem ser utilizados acessórios para evitar deslocamento da pastilha durante o período de secagem da cola, ou simplesmente fica lá segurando. Só que aí, na hora que você fica segurando, até o tempo dessa massa plástica lá, ela secar e não escorrer mais, não deslizar, porque ela está na parede, né, vertical, então ela tende aí. Então, assim, às vezes é algum pedacinho de papel, assim, uma cartolina, um papelão que você coloca para evitar que ela escorra, mas mesmo assim você tem que ficar ali segurando, colocando uma certa pressãozinha para que esse tempo aí, você fica ali uns 15, 20 minutinhos de castigo segurando. Então, essa é a parte 1 da norma, essas definições e explicação dos equipamentos. Então, vamos para a parte 2 agora da norma. NBR 13528, parte 2, aderência ao substrato. Então, a norma vai trazer de novo algumas recomendações, reforça aqui a necessidade de já ter lido a parte 1, que é a que a gente acabou de ver. E aí aqui, então, requisitos para a realização do ensaio. O ensaio deve ser realizado no revestimento com a idade de 28 dias para argamassas mistas, de cimento e areia,
e de 56 dias para argamassas de cal e areia. Então, se a argamassa é só de cimento ou cimento e cal, 28 dias. A argamassa sem cimento, que foi feita com aglomerante, que é a cal, aí 56 dias, contados após a aplicação da argamassa sobre o substrato. Substrato, vamos chamar assim, a parede, né? Seja lá de cerâmica, ou de bloco de concreto, ou que seja mesmo sob um pilar de concreto. Então, caso seja de interesse a realização do ensaio em outra idade, conforme acordo entre as partes, quem está fazendo o ensaio e o proprietário, né, o contratante, você pode fazer desde que isso fique registrado no ensaio. Então, preparo dos corpos de prova. Ensaios em obra. Corpos de prova podem ser preparados no local onde o revestimento estiver aplicado, em revestimentos acabados, antigos ou recentes. Quando for no laboratório, o ensaio deve ser realizado para avaliar a capacidade de aderência do revestimento sobre painéis de alvenaria, componentes de alvenaria, feito com blocos ou tijolos, placas de concreto, entre outros. Antes da aplicação da argamassa, deve ser feita uma limpeza no substrato, na superfície do substrato, para a eliminação de agentes contaminantes, óleo, poeira e outros, que possam ser prejudiciais à aderência entre a argamassa e o substrato. Em caso de emprego de desmoldante, a limpeza deve ser realizada com escova de aço, água e detergente neutro. Então, assim, por quê? Para não impedir, porque senão aí ele pode romper antes, mas soltar a cola ali, né? Então você tem que garantir que esteja limpo ali, que não tenha nenhum outro fator interferindo nisso. Item 5 da norma, número de determinações, ou seja, quantos corpos de prova, quantos pontos você precisa fazer. Cada determinação deve ser realizado ensaiando 12 corpos de prova de mesmas características. Aquele mesmo lote, né? A mesma superfície ali, que foi feito com a mesma argamassa, que está sobre o mesmo substrato, na mesma idade. A quantidade de corpos de prova para cada determinação de aderência ao substrato independe de o ensaio ser realizado em obra ou no laboratório. Então, sempre o mínimo são 12 pontos, 12 corpos de prova. Bom, são 12. Como que a gente distribui eles ao longo ali da superfície, né? A distribuição dos corpos de prova de um painel revestido deve ser feita de forma aleatória, contemplando arrancamentos em juntas e blocos. Os pontos de arrancamento devem estar espaçados em si, além dos cantos e quinas, em no mínimo 50 milímetros, 5 centímetros. Então aqui, ó, é pegar bem no meio do bloco, aqui na junção entre os blocos, bem distribuídos, né, de modo aleatório. Nota: de forma a representar adequadamente o painel, convém o posicionamento dos corpos de prova siga a proporção entre as áreas de superfície de blocos e de juntas, sempre que possível. Em paredes internas, os corpos de prova devem estar distribuídos na faixa entre 30 centímetros acima do piso e 30 centímetros abaixo do teto, de modo a facilitar a execução do ensaio. Deve-se utilizar andames, plataformas para a realização de ensaio em alturas, né, gente, cuidado, não cair, né? Então, aqui, geralmente os ensaios que a gente realiza, que a gente viu, são assim, feitos em laboratório, onde tem todas as condições. Aqui não, se você vai aplicar já direto lá. Então, muito cuidado com essa parte de segurança no trabalho, utilizar os EPIs, a questão da ergonomia também, a postura, não ficar agachado ou esticado. Então, o uso do andame é recomendado e muita atenção nisso aí, inclusive para a qualidade do ensaio, porque daqui a pouco vai falar já do furo, mas o furo ele tem que ser feito em 90 graus, tem que ser feito retinho. Então, se você está embaixo, em cima e a furadeira, né, a broca ali da serra-copo não tiver retinho, formando um ângulo de 90 graus, já vai interferir. Então, muito cuidado a esse detalhe super importante. E aí a gente vem aqui, então, corte do revestimento. Executar o corte a seco ou com água, conforme características da argamassa. Quando o corte for feito úmido, cortar com antecedência suficiente para que o revestimento esteja seco no momento da colagem da pastilha. Então, às vezes está com dificuldade lá para furar, a argamassa muito resistente, ou tá um local que vai gerar muito pó, então você vai molhando. Só que aí, cuidado, se molhou para furar, você tem que esperar secar para poder
colar. Então, essa é a preocupação que a gente tem, que a norma traz. O corte deve ser realizado mantendo sempre o equipamento de corte em posição ortogonal à superfície. É o que eu estava falando lá. A gente está furando ele retinho em 90 graus. Não pode variar. Ali isso pode interferir, porque aí fura mais o substrato de um lado, de outro, ou já pode causar alguma microfissura ali na massa. Então, o cuidado com a ergonomia, com a sua segurança, na utilização de andames, com a postura, faz bem para a sua saúde, questão de ergonomia, para não ter dor nas costas, evitar de um acidente, e também é imprescindível para a qualidade da execução do ensaio. Cortar o revestimento, no mínimo, até a superfície do substrato. É aquilo que eu tinha falado para vocês. Se for um substrato cerâmico, fica bem fácil, porque quando está furando ali, você vai vendo o pó da argamassa que está saindo, é a cinza. A hora que chegou no substrato, começou a sair o pó vermelho. Pronto, parou. É porque chegou, né? Aqui ele fala aqui, ó, o corte deve ser estabelecido de 1 milímetro a 5 milímetros dentro do substrato. No caso de avaliação de aderência entre camadas de um revestimento, com 2 ou mais camadas, aprofundar o corte no máximo a 5 milímetros, além da superfície de interesse. Quando tiver sido aplicada uma tela metálica no revestimento, não é possível realizar o corte do corpo de prova, né? Aí, porque vai furar lá a tela. Então, aqui, ó. Esse aqui é o substrato, ó, nessa cor aqui, mais forte. O bloco lá de concreto ou o bloco cerâmico. Aqui está o reboco. Então, é aí aqui a pastilha que você vai colar. Então, antes você tem que furar desse jeitinho aqui. Então, entrando esse um pouquinho aqui de 1 a 5 milímetros no substrato. Para evitar a ocorrência de trepidações durante o corte e assegurar a ortogonalidade do equipamento, recomenda-se a utilização de um dispositivo para servir de apoio ao equipamento de corte, como no caso aqui utilizando esse esquadro, né? Aí e fica melhor, e é um ensaio assim que para fazer essa parte do preparo é ideal que se você tiver em 2 pessoas vai ser bem melhor, né? Aí a etapa de colagem das pastilhas. A pastilha deve ser colada de forma centrada no corpo de prova, delimitando pelo corte para evitar a aplicação de esforços excêntricos. A colagem das pastilhas deve ser realizada conforme indicado a seguir. Primeiro, remover as partículas soltas e a sujeira da superfície a qual vai ser colada, né? Porque você ainda furou ali, então pó, não é para ter pó. Então, pegar um pincel e limpar ali para tirar excesso de pó, de poeira, qualquer coisa que tenha. Assegurar que a superfície de colagem da pastilha metálica esteja isenta de qualquer resíduo de ensaio anterior e aplicar a cola com a espátula sobre a face de colagem. Então, você vai pegar a cola e vai colocar ali nessa pastilha. Aplicar a pastilha sobre a superfície de revestimento, pressionando-a e ajustando-a de maneira que seja assegurado o total espalhamento da cola, até um leve extravasamento pelas laterais. A espessura da camada de cola não pode ultrapassar 5 milímetros. E esse extravasamento, você tem que cuidar o seguinte, ele não pode, de modo algum, preencher o furo. Então, assim, porque você coloca aqui a pastilha, bem aqui tem a cola. Então, aí se você aperta, essa cola vem e preenche esse furo aqui, está errado. Então, a dica que eu dou é você ter ali um papel grosso, ali, um papelão, que você consiga ajudar a limpar, a tirar qualquer excesso que fique. Tá aqui o entender. Remover o excesso da cola nas bordas com o auxílio de uma espátula. Só que a espátula ela tem que ser bem fina. Então, às vezes, a dica que eu dou, um papelão grosso, uma folha grossa, já é suficiente. E aguardar o tempo indicado pelo fabricante da cola, né, para secagem, aquela cola que eu já falei para vocês, a massa plástica. Então, assim, você vai ter que ficar ali tranquilamente uns 15 a 20 minutos segurando essa pastilha, fazendo essa leve pressão, né, e não impedindo que ela escorra. Então é um tempinho aí de 15 a 20 minutos. Então, após você ficar esses minutos ali segurando, esses 20 minutos mais ou menos, aí você vai
pode tirar, pode parar de segurar, né? Mas você tem que esperar secar ele. Isso aí a recomendação é que faça no outro dia. Então, aguardar pelo menos 24 horas para que a cola seque, né, e desenvolva todas as suas propriedades de fato. Então, aí no outro dia você vai voltar lá para fazer a execução de fato. Então, a primeira coisa que a norma indica é a determinação da umidade do revestimento. O ensaio de resistência, aderência e tração deve ser realizado com o corpo de prova seco, uma vez que a umidade do revestimento no momento do ensaio influencia nos valores de aderência e nos coeficientes de variação. Antes da realização do ensaio, devem ser retiradas 3 amostras do revestimento na região a ser ensaiada para a determinação da umidade, conforme o procedimento a seguir. Então, você vai fazer outros furos ali, né, quebrar um pouquinho, tirar mais três com a serra copo mesmo, mais três amostras, né, com essa mesma serra copo que você usa para furar. Então você tira 3 testemunhos, só que esses você não vai aplicar ali então a pastilha, só para poder pegar a umidade. Então, logo após extraí-los, identificar e acondicionar cada testemunho em um saco plástico, né, com massa pré-determinada no laboratório, com exatidão de 0,1 grama. Selar a boca do plástico com uma fita crepe ou um material equivalente, né, para impedir que perca ali, que saia a umidade. Quando chegar no laboratório, retirar o material utilizado, que você usou para vedar ali o plástico, e aí pesar o plástico junto com o testemunho. Colocar e manter os testemunhos, apenas o testemunho, né? Plástico não, né? Porque pôr na estufa vai derreter, vai dar ruim, né? Então, colocar e manter os testemunhos em estufa até que atinjam a constância de massa, ou seja, pare de diminuir o valor, ou seja, já tenha eliminado toda a umidade. Eu acredito que dificilmente vai passar de 24 horas isso. Então, 24 horas é uma boa, vai ser provavelmente quando vai atingir isso. Retirar o testemunho da estufa e deixar esfriar em dessecador. Após o resfriamento, pesar o testemunho, né, sempre na mesma balança, quando ele fala aqui exatidão de 0,1 grama. Então, você vai fazer isso tudo utilizando sempre a mesma balança. Não é recomendado que você troque de balança, por mais que, mas a outra balança tem a mesma resolução, mas não, comece e vá até o fim na mesma balança. E aí calcular o teor de umidade em percentual para cada um dos testemunhos, na seguinte fórmula: U representa a umidade em percentual, é igual a MU, que é aqui a massa de cada testemunho com o respectivo plástico utilizado para condicioná-lo, menos a MI, que é a massa de cada saco plástico utilizado para condicionar os testemunhos, a massa só do plástico, sozinha, menos a MS, que é a massa de cada testemunho após ser seco em estufa. Tudo isso dividido pela massa seca dele após a estufa, multiplicado por 100. Aí você vai ter, então, o teor de umidade, né, médio, porque você vai fazer isso para as três amostras e vai retirar a média. Ponto. Agora vamos para o ensaio propriamente dito lá da aderência. O equipamento deve permanecer com seu eixo de aplicação de carga ortogonal ao plano de revestimento, ou seja, formando ali o ângulo de 90 graus, sem deixar que o equipamento, que o peso do equipamento seja aplicado na pastilha. A força ali só pode ser de tração no momento que você começar a girar ali o equipamento para aplicar a tração. Então aqui, ó, sendo que o ensaio não pode sofrer impactos ou esforços indesejáveis, né? Então assim, o cuidado, muito cuidado na hora de encaixar ali a pastilha ao equipamento, né, que ele encaixe, e de não vibrar nada, porque isso pode interferir. Antes de aplicar o esforço de tração, verificar se o conjunto de corpo de prova e o dinamômetro, né, ou seja, a pastilha ela colada e o equipamento de tração, que é o dinamômetro, está estabilizado e se não há flutuações. Então, o equipamento ele tem ali as bases dele que você ajusta, você regula ele rolando ali para ele ficar nivelado e não ter nenhum tipo de problema.
Aí sim, aplicar o esforço de tração perpendicularmente ao corpo de prova com taxa de carregamento constante até a ruptura. Então, aí varia de acordo com o equipamento, mas no geral você vai girando ele ali, ele vai tracionando. O detalhe é manter em velocidade constante. Anotar a carga em newtons ou a tensão de ruptura em megapascal, obtida para cada corpo de prova. Então vai depender do equipamento, né? Tem equipamento que já dá valor em newton, tem que vai dar outro em quilograma-força, e aí você tem que converter, e tem equipamento que já vai dar direto o valor em megapascal, então isso depende muito do equipamento, mas independente, se ele não dá já o valor em megapascal e deu em outra unidade, você transforma para newton, e você tem a pastilha, você sabe que o diâmetro dela é de 50 milímetros, você calcula a área e você chega ao valor, né? Bom, feito isso, rompeu, soltou, examinar a pastilha do corpo de prova ensaiado, quanto a eventuais falhas de colagem. Em caso de falha dessa natureza, o resultado deve ser desconsiderado e uma nova determinação feita. O que está falando? Se soltou ali entre a pastilha e a cola já, você vê que não chegou a colocar toda a carga ali, a tracionar a argamassa no substrato, soltou na cola, então você deve já então refazer. Se seguir aquele procedimento, utilizar aquela massa plástica que eu recomendei, todo aquele procedimento de colar, de esperar, de segurar, provavelmente vai dar certo de primeira. Bom, então tirou, viu que não foi a cola que soltou, rompeu ali na argamassa, no substrato, não é nada específico da cola, então pode ir para frente. E aí o que você faz? Com auxílio do paquímetro, o diâmetro do corpo de prova para o cálculo da área, além da espessura do revestimento, né, como rompeu. O diâmetro deve ser obtido pela média de duas determinações tomadas em pares de pontos uniformes distribuídos ao longo do perímetro. Aí você me pergunta assim, mas você já não falou que a pastilha é padrão de 50 milímetros? Sim, mas às vezes ela desgasta, pode ter alguma variação, então determina-se que deve-se ir lá e conferir e calcular com o real. E aí calcula-se então a área da seção transversal do corpo de prova em milímetros quadrados. Examinar e registrar as formas de ruptura do corpo de prova, com seus respectivos percentuais conforme a subseção 10.3. Então eu vou pular aqui um pouquinho, vou ir no 10.3 e aí depois eu volto ali. Então é isso aqui que você vai ter que anotar. Aqui são os tipos de ruptura. O A é quando rompeu no substrato, ou seja, quebrou ali no meio da argamassa. O B, ruptura na interface substrato-argamassa. Tipo, soltou certinho ali a argamassa do substrato. Ruptura na argamassa, desculpa, aqui no A é ruptura no substrato. É como se quebrasse, soltar um pedaço do bloco, do lado do tijolo. O B é ruptura na interface substrato-argamassa, soltou. E o C, se quebrasse, romper no meio da argamassa. O D, ruptura na face, interface, cola. E o E, ruptura na interface, cola, pastilha. Né? Que vem aqui a pastilha, a cola, a argamassa e o substrato. Essa situação aqui é formas de ruptura de resistência, aderência e atração para um sistema de revestimento sem chapisco. Agora, se tiver chapisco, então com chapisco, aí é A, ruptura no substrato, B, ruptura entre o substrato e o chapisco, C, ruptura no chapisco, você vê que ficou um pouco de chapisco lá no substrato e outra saiu ali na pastilha, D, ruptura soltou ali entre o chapisco e a argamassa, todo o chapisco ficou lá e você consegue ver ali na superfície que soltou ali na argamassa, E, ruptura no meio da argamassa, F, ruptura na interface argamassa-cola, G, ruptura na interface cola-pastilha. Então, são os dois tipos. Então, voltando aqui, né, que ele fala que você já tem que examinar isso ali naquele momento, né, e ver o percentual. Por quê? Quando ele fala percentual, que não vai ser às vezes, deixa eu pegar esse exemplo aqui, ruptura total na argamassa do C, não. Às vezes ele não ficou redondinho. É uma parte, então você tem que olhar, fazer o desenho, medir a área, se foi uma parte do substrato, e aí o que você vai notar é que ficou predominante. A maior parte da área ali rompeu tal tipo. Então é isso que você tem que
e analisar. E aí, então, vamos aqui, resultados. 10.1, planilha para anotação dos resultados. A tabela 1 e 2 apresenta exemplo de planilha para anotações dos resultados do sistema de revestimento, sem e com chapisco. Então, aqui na tabela 1 é um exemplo da planilha que você tem ali para campo, né, para um revestimento sem chapisco. Então, as questões básicas ali, data, temperatura, umidade, detalhamento, né, de onde é o local, e aqui informações básicas que você vai precisar para analisar, para fazer o relatório. O tipo de substrato, se era cerâmico, de concreto, estrutura, como que era, se era argamassa só de cimento, se era mista de cimento e cal, ou se é só de cal, se era industrializada, como que a argamassa foi aplicada, né, e a idade dele em dias. Lembrando que o recomendado lá, 28 dias, se for uma argamassa de cimento ou mista, e se for uma argamassa só de cal, 56 dias. E aí a tabelinha aqui da coleta de dados. Então, no mínimo, né, as 12 pastilhas, os diâmetros, as duas medidas, é aqui o diâmetro médio, o cálculo da área, a identificação, se era no bloco, pegou no meio do bloco ou na junta ali de assentamento dos blocos, a carga de ruptura que você leu do equipamento, aí a tensão já calculado, né, que é para ter MPa, Newton por milímetro quadrado, então vai se dividir a carga pela área. E aqui, qual percentual? Então, ficou predominante no substrato, entre o substrato e a argamassa, como que foi a ruptura. Aqui, aquelas informações que você precisa para calcular o teor de umidade, que a gente falou antes, e aqui um campo para anotar. E aí, se for um local com chapisco, praticamente o que muda é aqui, né, na forma de ruptura, que aumenta essa situação aqui do chapisco que não tem, né, no outro formulário. Né? Aí vamos aos cálculos. Então, cálculo da resistência e aderência ao substrato. Calcular a resistência, aderência, atração de cada corpo de prova. Resistência é igual a força sobre área. Então, resistência é megapascal. Para ter megapascal, esse valor da força é em Newton. E a área em milímetro quadrado. Então, se você está seguindo esse esquema da tabela aqui, já faz automático aqui, né? Um cálculo bem simples, que é esse aqui. A força F e a área, que é o A, devem ser introduzidas na expressão do cálculo com números inteiros. Os resultados da resistência e aderência ao substrato devem ser expressos com 2 casas decimais. Resultados da forma de ruptura, que é aquilo que você vai anotar. Então, é isso aqui que você vai estar analisando já ali na hora, ver o percentual que predomina de cada tipo de ruptura, né? E está anotando lá. E aí, no relatório, o que você vai expressar? A indicação do tipo de substrato, as características do corte, equipamento que você utilizou, o resultado da umidade e os resultados individuais da resistência e aderência dos 12 pontos, associados com os percentuais de tipo de ruptura obtido. E aí, como dados opcionais, a identificação do substrato, da argamassa, o processo de aplicação, o detalhamento da limpeza da superfície, marca comercial, detalhamento da cola, da argamassa, enfim, são dados para enriquecer, né? E a fotografia, né, de cada tipo, ou se melhor ainda, se você conseguir fazer o desenho mostrando como que ficou essa ruptura. Então, essa é a parte 2 da norma de determinação da resistência, aderência e atração, medindo então a aderência ao substrato. Então, vamos agora para a parte 3 da norma, que é a determinação da resistência, aderência e atração, só que a aderência superficial. Então, vamos lá, para não confundir. Lá na parte 2, lembra que tem aquela parte do serra-copo que você fura até chegar ao substrato, né? Eu até falei assim, você vai furando, você vai olhando a cor, tá cinza que a argamassa, começou a sair um pozinho avermelhado, é porque chegou no substrato, é hora de parar, tal. Então, por quê? Lá tem que chegar no substrato para a gente avaliar o quanto que a argamassa está aderida, está colada, grudada no substrato, na parede ali, na superfície que você está. Aqui na parte 3, quando fala aderência superficial, o que acontece? Não tem essa parte
da serra-copo, de furar. Então é a pastilha colada direto, de fato, na superfície, sem essa parte de furar, de demarcar para medir lá a aderência no substrato. Então, superficial mesmo, como o nome diz. Então, a questão, você deve tomar os primeiros cuidados iniciais, a quantidade de ensaios, né, de corpo de prova a ser realizado é de 12, igual aquela lá. A distribuição segue os mesmos critérios para distribuir os pontos, né, os corpos de prova na superfície. A questão de, agora vamos aqui, ó, questão de umidade. Daqui vai começar a ter alguma diferença. Convém que a região ensaiada esteja seca, uma vez que a umidade interfere nos valores de aderência e nos coeficientes de variação dos resultados. Só que não fala aqui na parte 3 que tem que pegar a amostra e fazer todo aquele processo de calcular a umidade. Só fala que deve estar seca, não tem essa recomendação. Então, aqui já uma das diferenças. Aí o preparo do corpo de prova. A superfície do revestimento deve estar íntegra, sem fissuras, limpa e isenta de material pulverulento, de pó. Então, aquele mesmo processo de limpar antes, passar um pincel com cerdas para tirar o excesso. O local do ensaio não pode ser lixado, raspado, desbastado, espatulado ou sofrer qualquer tipo de agressão mecânica, que é para justamente estar avaliando essa aderência superficial. E aí vem aqui, colagem da pastilha metálica. Então, lembrando, né? Entendeu? Superficial, não tem nada como da parte 2 da serra-copo de furar para determinar que aqui a gente quer avaliar ela só superficial. Então, acaba que é mais simples, mais rápido aqui a execução, né? Então, a colagem das pastilhas deve ser feita conforme indicado a seguir. Remover as partículas soltas e sujeira, né, limpando com pincel de cerdas macias. B. Assegurar que a superfície de colagem da pastilha metálica esteja isenta de qualquer resíduo, né? Ou seja, a pastilha também tem que estar lisinha ali. Aplicar a pastilha sobre a superfície de revestimento, pressionando-a e ajustando em movimentos circulares de vai e vem, de maneira que assegure que distribua a cola, né, por toda a área da superfície, né, até um leve extravasamento pelas laterais, mas nada de sujar, de borrar, leve, assim, só para você ver que marcou, que passou um pouquinho. A espessura da camada de cola não pode ultrapassar 5 milímetros, a espessura máxima da cola na pastilha. Caso exceda, então, remover o excesso de cola nas bordas com auxílio de uma espátula. Deve-se tomar cuidado para não danificar o revestimento na hora da pastilha, né? Vai lá e raspar, e já interferiu. Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante, então ali tranquilamente, no mínimo uns 20 minutos ali segurando, e depois mais 24 horas para você ir lá executar o ensaio, né? Inclusive diz aqui, ó, para a sustentação das pastilhas metálicas durante a colagem, pode ser utilizada a fita crepe ou similar ou algum suporte metálico para fazer ali, para segurar. Mas os primeiros minutos, gente, o ideal é ficar segurando, 15, 20 minutos, no mínimo. Depois você pode pôr uma fita ou algum tipo de suporte para auxiliar ali e não deixar que ele escorra ou algo do tipo. E aí vai para o ensaio de tração simples. Então, aqui é o mesmo equipamento, todos aqueles cuidados para colocar o equipamento, para não ter trepidação, para já o equipamento não colocar carga ali. Então, acoplar o equipamento de tração, a pastilha metálica, e aplicar a carga de maneira lenta e progressiva, sem interrupções e com velocidade de carregamento de 250, mais ou menos 50 newtons por segundo. Aplicar o esforço de tração perpendicularmente ao corpo de prova, né, que é como ele já vai estar ali instalado. Anotar a carga em newtons ou a tensão de ruptura em megapascal, aí depende de como o equipamento já dá o valor. E examinar a pastilha metálica do corpo de prova arrancado, verificando eventuais falhas de colagem da pastilha metálica. Porque assim, se solta a pastilha, a cola inteira ficou lá, entendeu? Aí pode ser indício que teve algum problema ali. E aí, examinar e registrar os valores e o formato de ruptura, né, na planilha lá. O cálculo
exatamente igual ao da parte 2, que é a resistência superficial, é igual a P, que é a carga de ruptura. Aqui ele está chamando, mudou a letra para você não misturar, né, que aqui é o superficial. Então, P, carga de ruptura expressa em newtons, e a área é a área da pastilha em milímetros quadrados. Esse aqui tem o valor da resistência. Quanto ao formato de ruptura, o que anota aqui? Então, vamos lá. A ruptura pode ocorrer em quaisquer das interfaces ou no interior de uma das camadas que constituem o revestimento. Figura 1, tá aqui. Na de ler, a gente já vê ela. Assim sendo, a forma de ruptura relacionada a seguir deve ser declarada junto com o valor de resistência. Então, para cada valor, né, você vai colocar. Então, aqui, ó, as rupturas ocorridas com formas tipo C e D, que é ruptura na interface cola-revestimento ou ruptura na interface pastilha-cola, indicam falha na colagem da pastilha metálica. Nestes casos, os resultados não correspondem à aderência superficial e um novo corpo de prova deve ser providenciado. A resistência obtida pela ruptura da cola não pode ser utilizada como resistência mínima para o corpo de prova ensaiado. Ou seja, então, tem que ser tipo A ou B. Se for totalmente, né, do C e do D, é claro, majoritariamente. Se saiu, ficou um pouquinho da cola, mas se pegou a ruptura, pegou o revestimento, beleza, né? Mas se só soltar, a cola ficou inteira na pastilha ou ficou inteira lá na superfície, aí é porque foi problema mesmo. Então, tem que ser do tipo A ou do tipo B para ser válida, que é ruptura no interior do revestimento, que arranca um pedaço do revestimento, ou no B, que tira superficial. Você vai tirar a pastilha, você vai olhar lá, você vai ver que veio um pouco ali de argamassa, que não está só a cola, né? Então, ou superficialmente, ou tirando um pedaço ali. E aí o relatório, o que deve conter, então, nesse relatório? Todas aquelas informações detalhadas da obra, o local, o tipo de revestimento que era, né? E as informações do ensaio propriamente dito. Então, foram 12 corpos de prova, a numeração deles e o posicionamento. É sempre interessante fazer o desenho, né? Ou foto, indicar a foto, você edita ou desenhar a distribuição deles. Uma descrição do equipamento, tipo, modelo, esses dados, a data do ensaio. E aí, valores individuais da resistência, aderência superficial dos corpos de prova, bem como da forma de ruptura e seu percentual, né? Porque ele não fica perfeito aqui. Por exemplo, às vezes ele pode vir metade aqui, um pouquinho mais da metade desse tipo A, mas na outra parte ficou superficial. Então, é isso que se refere, que você tem que calcular. E as condições de umidade do revestimento qualitativa. Tipo, estava seco, né? Não é para calcular como exige lá na parte 2 da norma. As informações adicionais, o que você tiver, né? Se você tiver o traço que foi feito argamassa, tudo que você tiver de informação adicional. E aí a tabelinha aqui que você faz para apresentar, então a sugestão também tem, né? Então, as 12 pastilhas, o diâmetro delas, a área já calculada, a carga de ruptura, e aí a tensão, que é a carga dividido pela área, e aqui o percentual da pastilha que ficou em cada tipo, lembrando que deve ser predominante do A ou do B. Se tiver predominante no C ou no D, ele não é válido, conforme a gente leu aqui nesse item da norma. Então é isso. Então, lemos aí e expliquei para vocês as 3 partes da NBR 13.528, parte 1, parte 2 e parte 3.